a nova liderança empresarial mudou o jeito de trabalhar, o jeito de ser e o jeito de comercializar. Então houve grandes mudanças nos últimos anos. Então eles precisam, os empreendedores precisam estarem vivendo esse momento novo. Não dá para poder fazer de qualquer jeito, né? Viver dentro dessa nova realidade. Então, como deve ser um líder empresarial no século XXI? Como é que deve se comportar? Robson Sena, boa noite, camarada, obrigado e parabéns aí, obrigado pela sua participação. Robson, que hoje é um dos grandes, está com a quantidade de cortes especiais da carne de caprino, da carne bovina, calabresa de suíno também. Então eu acho que assim, que é uma quantidade enorme. Se vocês pudessem, inclusive, depois estar passando para mim os contatos, essas coisas, para a gente poder já ir divulgando o trabalho de vocês, o produto de vocês, ou como é que as pessoas podem encontrar esse produto de vocês. Então isso é muito importante, né? O Vanderlei Crisóstomo também, que tem aí a locadora Crisóstomo, que também é um assíduo aqui do nosso programa, e ele está falando que Andorinha tem um grupo de mulheres que trabalham transformando o barro em jarros, né? Então realmente, Vanderlei, existem muitas oportunidades aí de negócio, com certeza, né? O José Bartolomeu Cavalcante, obrigado para todos vocês, obrigado pela presença e a participação de todos, tá bom, gente? Então, veja só, então a liderança tem que estar antenado com esse novo momento. E aí, qual é a primeira característica importante desse novo líder? Ele tem que ter princípio ético e valores, porque você precisa fidelizar o seu cliente. Você ficaria comprando na mão de uma pessoa que não fala a verdade, que diz uma coisa do produto e o produto é outra? Como é que você compraria? Você iria ser cliente de uma empresa como essa? Então, gente, não tem como, né? Então, a pessoa tem que entender, a liderança empresarial, ele tem que entender que o momento agora, para fidelizar o cliente, ele tem que não dá mais para poder mentir. Não dá para poder dizer, não, tem umas coisas que as pessoas faziam que é ridículo, é terrível, né? Chega na loja e diz, olha, essa roupa tá ótima em você. A roupa, um horror, a roupa terrível na pessoa. Aí você, para poder vender, porque quer vender de qualquer jeito, vê que tá horrível e diz, não, tá linda, essa roupa tá excelente, ou esse produto é de ótima qualidade. Quando a pessoa compra o produto que chega em casa não vale nada, tá tudo errado. As pessoas voltariam numa loja dessa? Nunca mais. A pessoa nunca mais voltaria no lugar desse. Então é importante ter clareza de que a liderança empresarial, ele tem que ter princípios e tem que ter valores éticos. Não dá para poder querer vender o produto de qualquer jeito, né? Então, Silvana Santana, que bom ter você aqui, né? Uma boa noite de construção para todos. Então, gente, e aí, Cleide? Com certeza, Cleide, eu estou muito feliz, ansioso por esse sessol de vocês aí, Jacobina. Em breve, com certeza, estará acontecendo aí. Então, gente, não dá. Então, o primeiro passo, a liderança empreendedora, ela tem que ter princípios éticos e valores. Ele não dá para querer achar que vai enganar as pessoas, senão ele não vai fidelizar o seu cliente, ele não vai garantir a pessoa que vai ser enganado nunca mais volta lá, entendeu? Então, pode ter certeza que isso não pode acontecer. Vamos para o segundo item. O segundo item, veja só, o líder tem que acreditar apaixonadamente no que faz. Grave bem isso. O líder tem que acreditar apaixonadamente no que faz. Ele tem que gostar daquilo que ele faz. Como é que alguém vai acreditar em uma liderança que demonstra não gostar do que faz? Como é que a sua equipe, a sua família que trabalha junto com você, se você vai fazer aquilo, você está demonstrando que você está fazendo contra a sua vontade, está fazendo a pulso. Então,
Como é que você vai motivar os outros desse jeito? Então o líder tem que acreditar apaixonadamente naquilo que ele está fazendo. Então ele tem que gostar do que ele faz. Então isso é fundamental. Esse item número 2, o item 2, né? Então essa característica é fundamental para que ele faça aquilo que de fato ele acredita, aquilo que ele, com certeza, ele acha que é importante. Número 3. Everaldo Oliveira, um grande abraço, meu amigo. Obrigado, meu irmão. O líder vai na frente. É isso mesmo, Everaldo. Não dá para poder ficar achando que ele vai ficar de boa, né? E se ele está demonstrando que ele não gosta, a sua equipe, se a sua família, não, mas eu não tenho empregado, não sei o que, então não. Mas tem alguém que trabalha contigo, alguém que te acompanha, alguém que faz alguma coisa junto contigo, você tem que demonstrar que você acredita naquilo. Então, tem que acreditar apaixonadamente no que faz. Terceiro, ter uma visão de oportunidade e não só ver risco. Isso aqui, gente, é algo interessante demais. Porque, gente do céu, o que tem gente que só vê problemas, ele não consegue enxergar as oportunidades boas, as coisas boas que estão acontecendo na frente, ele só consegue enxergar coisa negativa. Ele não consegue ver algo interessante, né? Então, é algo assim, gente, que não dá certo. Então, um líder tem que ter uma visão que ele possa enxergar as oportunidades de negócio. Boa noite, Cosme Arisvaldo. Boa noite, Evaristo. Muito interessante. Obrigado pela participação de vocês. Então, veja só, gente. Ele tem que ter uma visão de enxergar as oportunidades de negócio, as oportunidades que vai render o trabalho, o seu negócio pode evoluir. E às vezes ele só consegue enxergar o lado ruim das coisas, né? Daniel Araão. Então veja só, gente, não tem como. Então a liderança, ele tem que ver as oportunidades e não ficar preso ao risco, ele ter medo, né? Então é fundamental, porque tem pessoas, gente, que só consegue ver o lado ruim das coisas. Ele não consegue ver as coisas boas, o lado bom das coisas. Então é interessante, é fundamental. Boa noite aí, Caverna, né? Uma grande liderança, um bom trabalho aí, um empreendedor que tem sido também exemplo na nossa cidade. Obrigado aí, Caverna, distribuidor de bebidas, né? Então, pensou aí, é só ligar para o nosso amigo Caverna que ele, na hora, ele vai atender. Então veja só, gente, veja só. Então ele não pode ficar preso às coisas ruins, ele tem que enxergar as oportunidades. E um exemplo muito grande foi agora a pandemia, né? Nessa pandemia aí, muita gente virou cágado, viu a dificuldade, viu a pandemia, enfiou a cabeça dentro do casco e ficou com medo de botar a cabeça de fora. E aí muitas empresas fecharam, porque ele só viu o lado do risco, ele não conseguiu ver as oportunidades que estavam surgindo com a oportunidade do online, o delivery, né? As oportunidades de negócio. Então, gente, é um momento importante. Então, a terceira característica da liderança empresarial é ter uma visão, enxergar as oportunidades. Um grande abraço, Isabela. Obrigado aí pela presença. Então, gente, a outra coisa então é fundamental ter essa característica de enxergar e não ficar preso aos problemas, às dificuldades. Porque senão, como é que os funcionários, as lideranças, as pessoas que acompanham você, também vai se apegar a isso, né? Então as pessoas acabam se perdendo, né? Então, beleza, Evaristo, interessante aí, ó. Evaristo, gente, é responsável, o Caverna, o Evaristo está aí quer vender a Bahia para você. Então veja só, então é importante esse contato aí, né? A melhor cachaça da Bahia e uma das melhores do Brasil, a Bahia, eu recomendo, é uma cachaça muito boa. Então, gente,
Aproveita aí, já entre em contato aí, já vê os contatos, já vê como é que faz. Se precisarem também eu passo, eu tenho um contato dos dois aí, eu já posso fazer isso. Jacira está dizendo aqui, Zé Paulo, parabéns pela sua preocupação com o povo. Obrigado, Jacira, obrigado aí pela questão. Cosme Erisvaldo, não há negócio sem risco, né? Faz parte do processo. E o que se deve fazer é buscar ponderar os riscos com planejamento, plano de negócio, né, Ari? Então é justamente isso. Então é muito interessante. Ou aí, viu, o Evaristo, o Caverna já está lhe respondendo aí, né? Ele precisa comprar a Bahia. Então depois amanhã eu já passo, Evaristo, aí o seu contato e eu passo o contato para a Caverna. Então você já pode trocar o contato aí. Já pode fazer negócio aí, já pode mandar uma mensagem para o outro aí e já passar o telefone que eu já divulgo aqui. Ser um bom líder não significa ser chefe. Justamente, Everaldo. Vamos aqui agora para o quarto, né? Aí que já entra um pouco no que o Everaldo falou. Ser um bom líder tem uma comunicação eficiente. Olha, isso é muito importante na liderança. Quando ele fala, todos têm que entender, procurar entender e falar com clareza o que ele está comunicando, para que as pessoas possam entender. Tem gente que fala e ninguém consegue entender nada. Aí ele não ajuda no caminho para onde é que vai, né? Ele não ajuda no caminho para onde está caminhando. Ó, gente, que maravilha o nosso programa, né? O Evaristo já passou aqui o contato, Caverna já deve anotar aí, que é 977, né? 981223995. Que maravilha, né? O nosso programa, que é esse o objetivo aqui, gente, já está divulgando e fazendo negócio. Aqui, durante nós estamos falando do programa, amanhã a Caverna já vai fazer um pedido direto lá de Abaíra, comprando a melhor cachaça, das melhores cachaças do Brasil, né? E aí, Caverna vai poder distribuir e atender aqui o nosso povo de Santa Luz e da região. Então, gente, que maravilha. Então, gente, o Everaldo tinha falado aqui, ser um bom líder não significa ser chefe. E isso aqui que é muito importante, né? A liderança, ele convence pelo argumento. O chefe quer se impor pelo medo, né? Pela imposição da ameaça, né? O chefe, ele tem um processo de comunicação cordial. A liderança se espelha na liderança dele. O chefe não, ele manda, ele impõe, ele ameaça as pessoas, ele impõe medo sobre as pessoas. Então, isso é algo assim diferente. Então, a liderança tem que ter esse papel. E aí ele tem que ter uma comunicação que, ao falar, a equipe consiga entender claramente o que ele está falando. Os seus clientes possam entender o que ele está falando, qual é a comunicação que ele está tendo. Então, gente, é algo assim fundamental, né? Então, é algo que vale a pena essa questão. Então, gente, tem gente que fala e você não consegue entender nada. E aí fica a comunicação truncada e depois ele reclama e as coisas, e aí fica só o aborrecimento, porque ele não consegue entender o que o outro está falando. Então, gente, tem que ter uma comunicação clara, objetiva, direta, para que a equipe possa entender o que de fato ele está falando, o que ele está comentando. O quinto, a nova liderança empreendedora. O líder é aquele que tem ambição sem ganância. Guarde bem essa questão, gente. Tem ambição, mas sem ganância. Que maravilha! Essa é aquela pessoa que quer crescer, quer desenvolver, quer progredir na vida, mas ele quer também que todos possam crescer, que todos possam se desenvolver. É aquela pessoa que não está disposta a passar por cima de tudo e de todos para poder conseguir o seu objetivo. Então, essa liderança, esse é um ambiente novo. É um ambiente, um momento do compartilhamento. Então, é uma liderança, porque você pode ser uma liderança, inclusive, que você pode ter contato, inclusive com outros empreendedores. Trocar ideias, né, com a sua equipe, né, mas também com outras pessoas, com seus clientes, e as pessoas vão ficar gratas por você e manter essa relação de irmandade,
né? Então, o líder é aquele que tem ambição, mas sem a ganância de atropelar, de querer de qualquer jeito, de querer, porque tem gente que quer crescer de qualquer forma. Não importa a forma. Só que esses que querem dessa forma, a carreira é curta. Não consegue se manter por muito tempo, não consegue se manter uma caminhada longa durante muito tempo, né? Então, há uma importância, há uma preocupação muito grande no sentido de que as pessoas precisam, a liderança tem que crescer, ele tem que pensar no seu crescimento da sua empresa, no seu crescimento pessoal, né? Tem que pensar nisso. Mas tem que, junto com esse crescimento, vocês tem que pensar em procurar contribuir com os outros. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Por que que eu tive a ideia de criar esse programa? Porque, gente, quando eu fui para a faculdade, e aí eu comecei a perceber, eu achava que eu já sabia um monte de coisa, eu achava que eu já era sabido pra caramba, né? E aí eu fui para lá, quando eu cheguei na universidade, e eu comecei a fazer a comparação com o que estava vendo na faculdade e com o que eu estava fazendo no meu dia a dia, e como eu via as empresas fazendo no dia a dia. E aí eu vi que precisava compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência com as pessoas, né? Então há uma foi aí, então essa necessidade de você crescer junto com os outros, de você compartilhar aquilo que você tem com os outros. O Cosme Erisvaldo está dizendo aqui, o Cosme está dizendo assim: a Baíra eu aprovo, essa eu já tomei e não foi pouco. O Everaldo Oliveira já está dizendo aqui também que vai comprar na mão de Caverna. Então, viu, Evaristo? Então ele já está dizendo aqui que vai comprar na mão do Caverna. Assim que você mandar, que vocês estabelecerem, já tem aqui clientes, já tem gente que consegue, já está tendo mercado aqui para a nossa Abaíra, né? Vamos para a sexta característica do empreendedor, né? Do novo empreendedor. Não privilegiar ninguém, mas valorizar os melhores. Isso aqui é muito importante. Se você coordena uma equipe, valorize os melhores, mas não os puxa-sacos. Tem gente que adora, né, ficar preso ao puxa-saquismo, né, de alguém, e aí aqueles que puxam saco têm direito a isso, não sei o que e tal. Às vezes é o pior, né? Às vezes é o pior da equipe, é o que atrapalha tudo, o que dificulta tudo, e acaba tendo mais espaço, e você deixa de valorizar o melhor, você deixa de fortalecer o melhor, sua empresa crescer, se desenvolver, porque você está privilegiando. E aqui vale também, né? Para quando você também trabalha numa empresa, que você coordena uma empresa, né? Então há algo também que é muito interessante, né? Você coordena uma equipe como liderança, líder lá da equipe, como encarregado, como gerente, né? Como queiram chamar, né? Mas você exerce uma liderança sobre a equipe. E aí muita gente, quem puxa meu saco, aí tem mais atenção, tem mais privilégio. Então isso você tem que valorizar. Você não tem que privilegiar ninguém, mas você tem que valorizar os melhores. Você tem que valorizar aquelas pessoas que contribuem para o crescimento da sua empresa. Um grande abraço e boa noite para Poliana Maria Araújo. Obrigado pela presença. Jamile está dizendo aqui: não adianta ser líder sem ter equipe, né? Então é isso aí. Então às vezes você tem uma equipe e você não lidera ninguém, você não consegue trabalhar com as pessoas, e aí acaba desmontando a sua equipe. Você tem até uma equipe boa e acaba desmontando tudo, né? Então, Branco de Souza, obrigado aí, Branco, pela presença, pela sua participação, né? Então, gente, eu quero lembrar vocês que me sigam nas redes sociais, aí é muito importante. O Magno já colocou aí,
Então é interessante que vocês possam me acompanhar no Instagram, no Facebook e no YouTube também, agora também lá no YouTube, tá bom? No YouTube, Visão Empreendedora, tá certo? Então, gente, vamos para a sétima característica do empreendedor, do novo empreendedor, do novo momento do empreendedor do século 21. O líder deve ter coragem e coerência. Veja só, você acreditaria numa liderança sem coragem, que é covarde, que não é coerente? Você acreditaria numa liderança dessa? Né? Então, gente, veja só, não tem como você acreditar numa pessoa dessa. Então, o Magno está colocando mais uma vez aí, ó, instagram.com Zé Paulo Crisóstomo. Tá certo, gente? Então, vocês vão lá no Instagram, lembrando que na próxima quarta-feira será no Instagram, tá bom, gente? Então não percam essa oportunidade de estar lá na próxima quarta-feira. Então, gente, ele tem que ter coragem, né? Tem que ter coerência. Não adianta. Então o líder ele tem que passar confiança para a equipe. Não, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante da dificuldade que a pessoa possa ter, que ele esteja vivendo, é importante que ele possa passar, que ele possa ser coerente. Imagine você que é uma liderança, você fala uma coisa agora, daqui a pouco é outra, não é mais aquilo que você está falando, pelo amor de Deus. E isso acontece. Gente, isso acontece muito nas empresas. Você tem um chefe, um encarregado, um gerente que é inseguro, pelo amor de Deus, ele te fala uma coisa, daqui a pouco não é mais aquilo. O dono da empresa também, ele fala uma coisa, daqui a pouco não é mais aquilo. Isso também para o cliente. Muita gente que eu estou falando, mas a minha empresa, eu não tenho empregado. Você não tem empregado, mas você tem cliente. Você não tem empregado, mas você tem tua família que te ajuda. Então é importante você ser coerente. É melhor até que você pense um pouquinho mais, que você pense um pouco mais a respeito disso, né? Você divulga um pouco mais nessas questões, né? Com relação a isso, para que as pessoas possam, inclusive, de fato, corrigir essas distorções que ele está tendo, né? Então é preciso ser coerente. O Evaristo está me pedindo para que eu divulgue essas características, essas 8 características nas redes sociais. Com certeza, ela vai ficar salva hoje no Facebook e também vai estar no YouTube, viu, gente? Ela vai estar, inclusive, já dentro de uma menor, inclusive só com essa parte das 8 características, né? Aí, gente, então é importante que ele tenha coragem, para que ele possa passar segurança para quem está seguindo ele, para quem possa acompanhar ele, e também, ao mesmo tempo, ele tem que ser coerente. Ele tem que ser coerente. Não dá para poder ele ficar falando uma coisa agora, daqui a pouco é outra, e aí ninguém acredita. Imagine um cliente que você falou com ele que ia entregar amanhã o produto, daí a pouco você não entrega mais amanhã, a pessoa, você deu um preço, daqui a pouco diz, mas o preço não é mais esse, aí a pessoa se programou, se planejou, e aí depois não é mais nada daquilo. Quem vai confiar numa empresa dessa, quem vai confiar num empreendedor desse? Não tem como acreditar numa pessoa dessa. Então, não tem como. Vamos para a oitava característica. O líder tem que ter insatisfação positiva. É aquele que quer sempre fazer o melhor. Ou seja, é aquela pessoa que está fazendo tudo direitinho, mas ele ainda não está satisfeito. Ele acha que pode fazer mais. Ele acha que pode fazer melhor. Ele acha que pode ainda dar um pouco mais de si. Isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas se acomodam, né? Faz um feijão com arroz, faz qualquer coisa e acha que já está bom. Acha que está resolvido o problema. E aí ele não vai conseguir melhorar. E aí ele vai ficar para trás.
Então, esse líder, esse novo líder, ele tem que ter uma insatisfação positiva. Ele tem que querer sempre mais. Ele tem que buscar cada vez dar o melhor de si. Então, isso, gente, é muito importante. Essa característica, ela é fundamental para o avanço dos empreendedores, né? E aí, eu falei que era 8. Eu resolvi depois botar mais uma, porque eu achei que tem uma aqui que é muito importante. E aí, Magno, depois você coloca para mim aí o que você puder, você colocava para mim todos os canais aí para que a gente possa divulgar todos aí para as pessoas me seguirem no Instagram. E aí, o nono, gente, o nono é o quê? O nono, o líder tem que educar, inspirar, apoiar, motivar e incentivar as pessoas a ter novas ideias. Veja só, gente, anote aí, ó, gente. O líder tem que educar, ele tem que inspirar as pessoas, ele ser fonte de inspiração, ele tem que motivar as pessoas a evoluir, a crescer, né? E incentivar as pessoas com ideias. Eu fiz aqui o ano passado um curso de empreendedorismo, foi muito legal. E eu convidei o empresário da Destaque, o dono da Destaque, para ir fazer uma palestra para os jovens lá. Eu adorei a fala dele. E no mesmo dia eu levei uma outra pessoa, uma outra empreendedora para falar também. E foi legal porque esta empreendedora tinha sido funcionária dele. E essa empreendedora disse: ó, muita coisa do que eu sou hoje, eu agradeço a você. Eu agradeço aos seus ensinamentos, aquilo que você me ensinava no seu trabalho. Então, gente, veja só que coisa maravilhosa. Então, o líder, como diz o Everaldo, não se impõe. A liderança se adquire, se conquista. Então, a liderança, ele tem que ser fonte de inspiração para as pessoas. Ele tem que apoiar as pessoas. Ele tem que motivar as pessoas que trabalham com ele a crescer, a se desenvolver e a fazer cada vez melhor o seu trabalho. Entendeu? Então, obrigado aí, Márcio Suzarte. Boa noite aí, obrigado aí pela sua participação. A Isabela: o verdadeiro líder faz nascer na sua equipe a vontade de fazer. Ele não manda, ele inspira. Justamente, é isso aí, gente. Então, essas características que as lideranças, nova liderança, que tem que fazer nesse momento, no século 21, tem que ser ajudar. Imagine se o empreendedor, ele é mal educado, ele atende mal as pessoas, né? Aquilo ele vai passando para a equipe dele também do mesmo jeito. Se ele trata mal também as pessoas que trabalham com ele, também as pessoas não vão nem sentir vontade. Na hora que ele não estiver ali, vão fazer tudo o contrário. Vão dar prejuízo para ele, inclusive. Ele precisa motivar a equipe a alcançar os objetivos da empresa, dizendo, por exemplo, ó, gente, se nós, cada vez mais que a empresa crescer, você vai crescer junto, porque você faz parte desse projeto, você faz parte do que nós estamos construindo, né? Então, imagine aí que se a gente não trabalhar dessa forma, né? Então, é interessante isso. Então, ele precisa também incentivar o grupo a pensar, a ter novas ideias. E eu falei aqui, inclusive, no grupo lá de inovação, eu falei sobre isso, né? O Google, por exemplo, destina 30% do tempo da equipe para pensar coisas novas, né? Vejam, então, a importância de você colocar a equipe para pensar, de colocar os empreendedores para pensar. Então, eu acho que isso é fundamental, gente, que aconteça isso. Então, eu quero pedir, então, eu coloquei 9, né? Coloquei mais um de brinde aí, mais uma característica, né? Complementar do que o empreendedor tem que educar, inspirar, apoiar e motivar, incentivar as pessoas a terem ideias novas. Então, gente, é muito interessante essas características do novo empreendedor, desse empreendedor do século 21.